Ora boas pessoal, bem-vindos aqui ao canal Forza RC ADV. Desta vez trago-vos aqui mais uma caixinha que vai ser mais um unboxing. Este é um RC pequenito para usar aqui na minha pista interior e em algumas pistas também indoor e poder dar uma voltinha também por aí em alguns trilhos. É um veículozito, um scale crawler 1/18. Vou abrir aqui a caixinha à vossa frente, depois vamos ver se vale a pena o dinheiro investido. Não foi muito dinheiro, investi menos de 50 euros, acho que foi 48,5, portanto vamos ver se valeu a pena o dinheiro. Como vocês podem ver aqui, é da marca JXC, é uma marca que eu não tenho RC nenhum, foi uma das razões pelas quais eu encomendei este RC, é porque não tenho nada desta marca, é mais uma marca chinesa. Gosto bastante do aspecto deste RC, a body não é licenciada, mas pelo que vocês podem ver aparenta ser um Land Rover Discovery. Portanto, vamos aqui abrir a caixa e ver quais é que são as funcionalidades que ele tem e se valeu a pena o valor que eu investi. Como vos disse, não foi muito, foi menos de 50 euros, 48,5, mas ainda assim convém ver se justificou o valor investido. Aqui dentro temos o manual, traz aqui mais umas pecinhas, traz uma chave de porcas, traz umas placas, são estas placas, estão aqui de lado, estas placas aqui, traz também os cabos. Já podem dar uma vista aos como é que é a máquina, aqui está ele. Pronto, aqui está o nosso Land Rover Discovery e vamos lá ver mais de perto como é que é a body. Já consigo ver aqui uma coisa que é que a body abre aqui à frente, com o capô bem aberto, está aqui a bateria. Já agora, antes de vermos a máquina ao pormenor, digo-vos já que a bateria é uma 7.4 380 mAh, portanto é uma bateria, se não é igual, é muito parecida à bateria dos FMS. Este RC também é parecido a um FMS, sendo que o FMS que eu tenho, que é licenciado e é um Land Rover Discovery, é mais pequeno do que este, porque é um para 24, mas a body é bastante parecida com esta. Mesmo a parte de cima, o roof rack tem estas placas, portanto é bastante igual. Os acessórios que tem é muito parecido, não vou dizer que é baseado no FMS, não sei, mas lá que é bastante parecido é. Pronto, vendo agora aqui mais de perto da nossa máquina, eu não vos cheguei a dizer qual é que era o modelo, eu disse-vos a marca, que é a JXC, e o modelo é o LR1801. É um Land Rover Discovery, não licenciado, apesar de que, pelo que eu estive a ver aqui atrás, tem aqui a marca, tem aqui algumas placas que dão a entender que é da Land Rover. Não está lá escrito Land Rover, mas é bastante parecido, ou seja, todo o aspecto dele, mesmo os próprios autocolantes que eles têm, dão a entender que é o Land Rover Discovery. Conseguem ver que ele tem interior. A nível das portas que abrem, como já vos mostrei, apenas abre aqui o capô, que é onde colocamos a bateria. A única coisa que eu não acho que fique muito bem nele é as jantes. As jantes acho que não são muito apropriadas ao modelo. Os pneus parecem um bocadinho rijos, não sei se isto vai agarrar muito, mas vamos testar e logo vemos. Como dá para ver, são jantes de plástico, não são beadlock. Já agora só vou ver aqui uma coisa, ver se eles não vêm, não vêm colados, mas dá para ver que tem esponja cá dentro, ali a esponjinha branca, portanto já é algo interessante. O que mais é que eu vos posso dizer? Já vos disse a bateria que era aqui em baixo, já reparei que está aqui o botão on-off. Estão a ver ali aquele botãozinho vermelho? Conseguem ver ali? Aquele botão vermelho é o botão on-off. Pronto. Mas, quando ligarmos o carro, vamos ver que luzes é que funcionam. Tem aqui estas à frente, tem aqui estas duas, tem 4 aqui. Aqui atrás tem estas aqui, mais os piscas. Aqui não sei se tem luz ou não. Temos que ver. Portanto, vamos pôr a bateria, pôr pilhas no comando e ligar. Já agora, por falar no comando, mostro só o comando, depois já mostro como é que funcionalidades é que ele tem. Ou seja, temos aqui o comando, tem uma coisa engraçada,
tem aqui isto que ajuda a conduzir só com uma única mão. O comando a nível de ergonomia do comando não parece má. Aqui tem vários botões. Este aqui diz luzes, deve ser para fazer variar algumas luzes, já vamos ver. Mas o resto depois é o normal, fala aqui o throttle, fala também do trim mais e menos do steering. Aqui é o steering para a esquerda ou para a direita. Isto não sei o que é isto, diz aqui EPB, não sei o que é isto. Este também diz luzes, ou seja, este diz luzes só tem cá escrito lights, e este diz hazard lights, não sei o que é que será. Vamos testar e logo ver. E este aqui é o botão on-off. Pronto. Nível de pilhas, vou abrir, já vos digo, isto tem aqui, está tapado, portanto vamos abrir e já vemos que pilhas aqui isto tem. Já abri e dá para ver que ele leva duas pilhas 2A. Para ligar o comando, vocês mantêm o dedo aqui até aparecer a luz verde. Pronto, o comando está ligado. A nível das luzes, que eu vos tinha falado há bocado, tem estas duas, os médios, tem ali as 4 de cima. Vamos só ver se faz piscas à frente. Faz piscas, ok. Na parte de trás eu tinha dúvida, mas achava que não seria provável, mas afinal tem. Além destas duas aqui, também tem aquela pequenina lá de cima, a terceira stop. Piscas também tem ali, como podem ver. Vamos lá ver se a acelerar faz mexer alguma coisa. Vamos ver, acelerar. À frente não varia. Acelerar. Ok. Para a frente não faz nada. Para trás não tem luz de marcha atrás, mas como podem ver, as luzes ficam mais intensas quando se anda para trás. Pronto. Mexendo agora aqui no tal botão que eu vos falei que dizia luzes. Pronto. Carregando uma vez o comando apita e fica assim este piscar estranho. Outra vez pisca mais lentamente. Outra vez desliga tudo. Desliga tudo. Ok. Vamos ligar. Agora deste lado aqui. Ok. Carregamos uma vez. Os piscas ficam a piscar os 4 em simultâneo. Clicando outra vez não tem nada. É só isto. Este aqui é que carregando uma vez os piscas ficam como estão assim a piscar os 4 em simultâneo. Outra coisa que vos queria dizer, a nível dos amortecedores, podem ver que estão ali e ali à frente, são amortecedores de molas, como dá para ver, são molas simples, sem terem óleo nenhum, o que já seria de esperar. A nível da parte de baixo, ele tem, como também seria de esperar, todo o material é plástico. Tem 4 links atrás e 4 links à frente, portanto não tem a panarde. Tem o servo ali à frente. Vamos lá ver se já agora se o servo tem força ou não. Só fazer aqui um teste rápido. Tem, ver se tem força o servo. Para o tamanho de carro que é, eu encosto aqui a minha mão com força, viro e ele mexe. Com o peso do carro, vê-se que ele mexe bem. Portanto, para o carro que é, parece que o servo é porreirito. Uma outra coisa já agora, outro botão que está aqui no comando, que ainda não vos tinha falado, é este, que é o canal 3. Ou seja, ele neste momento, quando está para o lado direito, nós aceleramos. Aceleramos e tem travão, ou seja, para a frente, para trás, tem travão, trava, outra vez para trás. Ok, é a segunda velocidade. Colocamos agora aqui no meio, digamos que é o ponto morto, ou o carro desengatado. Tudo para a esquerda, para este lado. Pronto, este é o modo em que vamos andar sempre com este carro, que é o modo crawler. Vou ver como é que a máquina se porta aqui para subir estes menuzinhos. Portanto, estamos aqui em primeira velocidade. Já agora, isto é a velocidade mínima que eu consigo andar com ele, portanto lá está porreirinho
para o carro do valor que tem. Portanto, tem que carregar mais negativo para ele subir, mas só colocando um grau de dificuldade adicional. Vamos ver como é que ele se porta a subir isto. Pronto, chegando aqui, com o dedo no gatilho como eu estava, ele para, tem que dar um bocadinho mais gatilho para ele subir. Vamos agora ver como é que a máquina se porta aqui na minha pista indoor, a ver como é que faz aqui algumas subidas. E está-me a surpreender que aquela parte ali inicial tem ali um buraquito e é difícil. Aqui está um bocado mais difícil. Aqui. Coloquei aqui um pouco mais à frente, a ver como é que ele sai depois aqui a fazer a curva. Está ali mais um tronquinho de sair, vamos lá ver como é que ele se porta. Estes pneus, pá, na minha opinião, como eu vi logo ao princípio, os pneus não são grande coisita. Mas pronto, mais uma vez digo, né, tendo em conta o valor deste Land Rover Discovery não licenciado, também não se pode estar à espera de milagres, não é? Ver como é que ele se porta aqui nesta subida, que não é nada fácil, e outros R6 que eu tenho custa-lhes muito subir. Vamos ver como é que ele se porta aqui. Pois, já estou a ver que é complicadito. Vamos pô-lo um bocadinho mais à frente. Aqui assim. Vamos ver como é que eu dou a volta aqui. Esta curva aqui é complicadita, até posso baixar um bocado para vocês verem como é que ela é. Pois, o gajo aqui vai já... Ver se ele se aguenta. Pá, para os pneus que tem, até acho que não foi muito mal aqui esta parte da curva. Agora aqui é que ele está a sofrer um bocadinho. O gajo batalha e subiu, hein? Maravilha! Bem pessoal, a nível de conclusão, tenho-vos a dizer que, na minha opinião, para o preço que ele custou, cá sempre ter em consideração o preço face à qualidade da máquina, custou menos de 50 € e acho que para esse valor vale a pena a máquina. Logicamente que, melhorando algumas coisinhas, como principalmente eu diria o primeiro ponto a melhorar seria os pneus e talvez umas beadlock de metal, o cerco parece-me porreirinho, portanto é capaz de aguentar o peso adicional de umas jantes de metal, acho que melhorava consideravelmente. Como vocês viram no videozinho anterior, na parte anterior aqui da minha pista indoor, a maquinazinha portou-se bem, a minha até me surpreendeu. Mesmo com estes pneus, ali em alguns pontos surpreendeu. Portanto, o que eu vos posso dizer é que eu recomendo esta maquinazinha, menos 50 €, dá bastante diversão, ok? Pessoal, obrigadinho por terem assistido ao vídeo e até breve.